Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês que por enquanto eu tô chamando de traçados. Na verdade eu terminei de fazer ontem e a ideia é realmente a criança exercitar o traçado de linhas de diversas formas. Mas como vocês podem ver, não tem tracejado aqui, tá? Eu não tenho nada contra o tracejado desde que seja uma brincadeira, desde que não seja uma proposta para a classe toda, fique ali num cantinho como uma opção para criança. Esse jogo é a mesma coisa, né? Ele é para ser jogado não com a classe toda, mas ser disposto, disponibilizado para uma mesinha que as crianças vão rodando e vão escolhendo se querem jogá-lo. Ele é muito simples porque ele é só um jogo de traçar linhas, né? Entre um ponto e outro, entre um elemento e outro da tarja. É uma tarja reforçada com plastificação. Então, as crianças vão escrever e apagar tranquilamente, tá? Para quem for comprar para o filho, para os filhos em casa, o jogo vai com uma canetinha de quadro branco, que é a melhor para apagar, né? Nesses casos de material plastificado. E para apagar, não, para escrever, desculpa. E para apagar, pode ser usado qualquer paninho, né? Até melhor do que uma almofadinha, um apagadorzinho, um paninho qualquer, deixa ali só para isso e vai ter boa serventia. Mas para a escola, a professora em geral ela vai ter, né, as canetas de quadro branco. O ideal é trabalhar nas mesinhas de 4, pode até ser para 2 mesinhas ou para 6 crianças, enfim. São 12 cartelinhas, 12 tardinhas, então dá para criança brincar em maior quantidade. O que é o desafio proposto por esse jogo, né? Não é simplesmente ligar um elemento ao outro da forma que bem entender. Pode fazer isso também, pode brincar livremente, não tem problema nenhum. Mas a ideia aqui para desafiar a criança é a proposição do dado. Esse dado é um dado simples, com 6 faces, mas em vez de uma quantidade ou um número, temos aqui modelos de linhas, né? E cada linha é diferente uma da outra. Tem traçados que são um pouco mais simples para criança, como os traçados angulares, né? E tem traçados que são um pouco mais complicados para as crianças de educação infantil, né? Que são os traçados circulares. Às vezes não, porque às vezes é uma criança que já tem aquela ideia da garatuja que imita a escrita cursiva, né? Mas aqui ela tem a ideia, na verdade, ela tentar controlar esse traçado para ele sair o mais parecido possível com o que o dado está apresentando, tá? Então, muito simples, a criança está lá com a sua tarjetinha, com a sua caneta de quadro branco, que é a melhor para apagar nesses casos, né? Para reutilizar várias vezes. E ela joga o dado. O que sai no dado é o traçado que ela vai fazer na tarjetinha dela. Não é um jogo competitivo, não é um jogo para ninguém competir com ninguém. O desafio é conseguir traçar o que o dado está mostrando. É um desafio particular, né, para criança, tá? Mas, como eu sempre digo, o ideal é disponibilizar para pelo menos uma mesinha, né, pelo menos 4 crianças, a fim de que eles sirvam como referência uns aos outros, eles ajudem uns aos outros, né? E aí a gente está garantindo a questão da brincadeira com a ludicidade e da interação, que são os 2 eixos estruturantes da educação infantil, tá? Vamos lá? Joguei o dado, caiu no tracejado que parece uma série de Es, né? Pode ser que a criança leia o dado ao contrário, não tem problema nenhum, o movimento que ela vai fazer vai ser o mesmo. Isso se ela conseguir, senão pelo menos ela vai tentar, né? A gente não tem aquela criança que dificilmente consegue escrever uma letra do nome, copiando, mesmo com crachá, mesmo com a ajuda do professor. Essas crianças podem não estar maduras motoramente, né? A coordenação motora fina delas pode ainda não estar no ponto ideal.
por falta de estímulo, por algum probleminha neurológico, a gente nunca sabe exatamente, a gente tem que investigar e continuar estimulando. As brincadeiras, em geral, são excelentes estímulos, né? E às vezes pode ser também falta de concentração, isso a gente vê muito, né? A criança esperta, desenha, quando interessa, brinca, mas na hora de se concentrar para fazer o nome na atividade, né, que tem uma função social significativa clara, que é identificar a sua atividade, a criança não tem concentração suficiente. Aí entra a questão da brincadeira. A brincadeira é um desafio, então ela pode se sentir motivada a tentar, a conseguir se concentrar mais nessa tarefa, tá? E pode ser que essa estratégia não funcione, mas aí, por ser uma brincadeira, por estar interagindo com outras crianças que estão fazendo as mesmas coisas, pode ser que ela se motive e melhore essa questão também, tá? Mas claro que você não vai oferecer esse brinquedo apenas uma vez, né? Toda vez que você promover ali a brincadeira livre, os cantinhos, coloque esse jogo como opção, pelo menos 2, 3 vezes na semana, se não todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha tirado essa série de né? Essa forma mais circular. E aí a criança vai levar a lagartinha até a flor, imitando esse movimento. Fique de olho, né? De repente você pode tirar uma foto e mostrando para a criança o progresso dela ao longo do tempo, para ela também se motivar. Só o fato de você elogiar, né, o fato dela tentar, dela conseguir fazer alguma coisa ainda que não seja muito parecido com o que está no dado, ou oferecer alguma ajuda, pode ser extremamente motivador para a criança, tá? Então a ideia é essa, por ser material plastificado, qualquer paninho, tem um paninho grande, mas pode ser um paninho bem menor, né? Uma passadinha de leve, já tá limpinha a nossa tarde. E pode também, hoje em dia tem bastante canetinhas coloridas, né, de quadro branco, dessas mais fininhas, que custam mais baratas, se você comprar uma quantidade maior. Tem as mais grossas, que eu aconselho para as crianças, por exemplo, mais pequenas, que ainda precisam de uma pegada no material um pouco mais grosso, né, para facilitar a pegada correta. Outra coisa que dá para trabalhar bastante com esse joguinho é justamente a questão da pegada, tá? Enquanto é bebê, normal, tudo bem a criança segurar objetos circulares, né? Dessa forma, circulares e compridos, né? Mas quando ela faz 3 anos, a gente já tem que começar a incentivá-la a segurar corretamente o lápis, tá? Porque essa pegada não é mais comum, não é mais plausível, né, com a fase de desenvolvimento da criança. Até porque, tente você que é adulto, que já escreve da forma convencional, com a pegada convencional, ficar escrevendo com essa pegada. Dói aqui, né? Dói essa junção aqui do pulso. E é bem complicado. A criança não vai escrever tanto a ponto de doer, mas vai prejudicar, talvez por muito tempo, a questão da coordenação dela, dos movimentos da mão, porque ela não está fazendo a pegada correta, tá? Então, isso é também uma oportunidade para a gente educar a pegada da criança, ensinar ela a pegar corretamente na caneta. A caneta mais grossa, para as crianças que já conseguem a caneta mais fina, vai ser um desafio, tá? E é sempre um material diferenciado, parecido com canetinha, eles gostam muito, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. É um jogo muito simples, muito baratinho, mas tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua classe, vai fazer diferença e é um pouco mais interessante do que simplesmente o tracejado, né? Ele dá liberdade para a criança exercitar o movimento de acordo com o que ela está vendo no dado. Então é mais um desafio, né? Porque não é só ela passar por cima. Ela também tem o desafio de associar o que ela está vendo ao que ela está tentando desenhar. E isso é um desafio visomotor, na verdade, né? Muito grande e muito interessante para as crianças pequenas, tá? Vou só mostrar os desenhos aqui. A gente tem o peixinho querendo chegar nas algas, tem a borboleta chegando no vasinho de flor, o trenzinho na estação,
o tubarão nos corais, o caranguejo na praia, o beija-flor na florzinha, a abelha na sua colmeia, a pipa nas nuvens no céu, o sapinho na sua lagoa, o avião no céu, na nuvem, o helicóptero também, e o que a gente mostrou, a lagarta querendo chegar na florzinha, tá? Mas lembre também de deixar a opção livre para a criança. Ensine a usar o dado, né? Coloque o desafio do dado, mas se a criança tentar fazer livremente, vai ser só ganho, tudo bem? Obrigada, espero mesmo que vocês tenham gostado e aguardem que vem mais vídeos, mais novidades, mais jogos por aí. Obrigada!